castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que satisfação poder estar na tua casa nesta manhã. Muito obrigado pela receptividade, obrigado pela acolhida na sua casa neste dia. Não sei se você vai me assistir no domingo ou vai me assistir durante a semana, mas quando assistires esta palavra, que a bondosa mão de Deus esteja contigo sobre tua casa e sobre tua família. É uma satisfação poder compartilhar da palavra do Senhor, poder compartilhar daquilo que Deus já falou ao meu coração ao longo desta semana. Como tu pudeste ver aqui na abertura deste momento de mensagem, neste momento de palavra, de pregação, nós queremos conversar no dia de hoje sobre o tema Você não está sozinho no dia ruim. Você não está sozinho no dia ruim. E a palavra que tem nos orientado, que tem nos conduzido nessa reflexão, nesta manhã, é a palavra do Evangelho de Lucas, o capítulo 8, os versículos 40 até 56, um texto bastante longo que nos conta duas situações vividas por pessoas e famílias diferentes. E a palavra nos diz assim, então: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda te aperta em redor do Senhor. A multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa de comer para a menina. Os pais ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Queridos e amados irmãos, Jairo é um líder da sinagoga e ele tem uma menina de 12 anos. Essa menina está gravemente doente. Essa menina está gravemente enferma, a ponto de esse pai estar em profundo desespero. O fato de Jairo procurar Jesus, sendo um dos chefes da sinagoga, mostra o tamanho do desespero desse homem. Por quê? Porque ele, como um líder judeu, um líder religioso judeu, ele não poderia
diante dos seus pares, fazer o que ele fez. Mas a situação era tão grave, a situação era tão desesperadora, que ele não se importou com o que iriam falar dele, com o que iriam dizer a respeito dele, o que iriam dizer a respeito do fato de ele procurar Jesus para conversar, para pedir ajuda. Ele está em profundo desespero. O seu amor de pai o leva a buscar ajuda, o leva a buscar em Jesus aquilo que ele tanto precisa, que é a cura da filha. Ele chega, apresenta a situação para Jesus, ele chega, apresenta a situação para o Senhor, e o Senhor vai com ele, e eles começam uma caminhada. E eles começam, Jairo e Jesus começam uma caminhada em direção à casa de Jairo. Mas no meio do caminho, uma multidão está apertando Jesus. São pessoas de todos os lados, todos querem ver Jesus. O texto começa dizendo que todos o receberam com alegria, porque eles desejavam ver Jesus. E em meio a isso, Jesus então, ele é tocado por alguém. Eles estão caminhando, a multidão está ao redor, e de repente alguém é tocado. E esse toque faz com que Jesus pare. Jesus pare e pergunte quem tocou. Os discípulos, imagino eu, que devem ter olhado assim, como quem tocou? Está todo mundo se empurrando, está todo mundo se encostando, como assim tocou? Jesus diz, não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, porque eu senti que de mim saiu uma força, porque alguém, crendo que eu poderia ajudá-la, tocou em mim. E de repente Jesus para a caminhada. Imagino eu a aflição de Jairo, tipo, ei, a minha filha está morrendo, vamos, se aligera. E Jesus, despreocupadamente, pergunta, quem me tocou? De repente, uma mulher se apresenta e diz, olha, a minha situação, a minha história é a seguinte, eu sofro de uma hemorragia há 12 anos. Essa hemorragia está acabando comigo. Eu gastei tudo que eu já tinha com médicos, com tratamentos, e nada consegue estancar a minha hemorragia. Eu estou à beira da morte. E eu pensei, o Senhor talvez possa me ajudar. E ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela encontra a ajuda que ela tanto deseja. E ela toca em Jesus e ela é curada. E quando Jesus ainda está conversando com a mulher, de repente chegam pessoas com notícias terríveis, tornando o dia de Jairo extremamente ruim. Eles chegam dizendo assim, Jairo, não precisa mais incomodar Jesus, deixa o homem quieto, deixa ele atender as outras pessoas, as outras demandas, tua filha já morreu. Eu imagino Jairo sem chão naquele momento. Eu imagino Jairo chorando. Eu imagino Jairo vivendo o pior dia da sua vida, o dia mais ruim da sua existência. O dia em que ele recebe a notícia de que sua filha está morta. Ao mesmo tempo que o desespero pela perda toma conta do coração de Jairo, eu também imagino que no fundo, ele talvez estivesse querendo o pescoço daquela mulher, porque por conta dela a viagem atrasou, por conta dela a caminhada até a casa de Jairo atrasou. E de repente, talvez se Jesus não tivesse sido parado por essa mulher, quem sabe, ele ainda tivesse chegado a tempo de fazer alguma coisa pela sua filhinha de 12 anos de idade. O dia de Jairo estava horrível. O dia de Jairo estava muito ruim. O dia de Jairo estava desesperador. E no meio desse dia ruim, Jairo descobre que ele não está sozinho. Jairo descobre que ele não está sozinho. Jairo, que está caminhando com Jesus, Jairo que está numa caminhada com Jesus, Jairo que está levando Jesus para a sua casa, de repente não é poupado de uma notícia ruim.
Interessante que mesmo Jairo caminhando com Jesus, mesmo Jairo tendo convidado Jesus para ir até na sua casa, para ver a sua filha, ele não é poupado de uma notícia ruim, de uma notícia terrível. Ele não é poupado do dia ruim. Essa experiência de Jairo é uma experiência fora de moda em nossos dias. Porque nós vivemos, infelizmente, numa realidade, num contexto de experiência, de cultura religiosa, em que não há espaço para dias ruins na vida de quem busca a Cristo. Não há espaço para dias ruins. Nós queremos ser poupados das notícias ruins. Nós queremos ser poupados das notícias desagradáveis. Nós queremos ser poupados das notícias que chegam até nós dizendo assim: não há mais o que fazer. Nós queremos ser poupados dos dias ruins. Mas mesmo Jairo, vivendo ou convidando Jesus para caminhar com ele até a sua casa. Jairo aqui representa quem caminha com Cristo. Quem, lembrando da série de mensagens que a gente teve uns dias atrás, quem aceitou essa longa caminhada com Cristo. Jairo, mesmo caminhando com Cristo, ele não é poupado da notícia ruim. E nesse sentido, nós somos lembrados de que também nós não somos poupados de notícias ruins. Mesmo nós não somos poupados de notícias ruins. Jairo é para nós um exemplo de alguém que também nos dias de hoje caminha com Cristo e de repente experimenta um dia ruim. O dia em que sofre um acidente, o dia em que talvez sofre um revés financeiro, o dia em que talvez descobre que o seu casamento está em frangalhos. Caminhar com Cristo não é imunizante contra notícias ruins. Caminhar com Cristo não é imunizante diante de problemas, de dificuldades, de lutas, de batalhas. Não. Caminhar com Cristo é viver a vida na sua integralidade, com todas as surpresas, com todas as alegrias e com todos os dissabores também que a vida nos traz. Por quê? Porque vivemos num mundo que está numa situação de desarmonia. Nós não podemos pensar ou crer que talvez o fato de vivermos, de caminharmos com Cristo, nos protege de dias ruins. Isso é impossível porque o mundo em que vivemos é um mundo que está numa absoluta desarmonia. Depois que o pecado entrou na história, depois que o ser humano vira as costas para Deus, lá em Gênesis nos é dito isso, depois que o ser humano vira as costas para Deus, nós estamos em plena desarmonia. Nós perdemos a conexão plena com o Pai e por isso nós vivemos em desarmonia. A ideia de que cristão não sofre é equivocada. A ideia de que cristão não passa por dramas é equivocada. A ideia de que o cristão é alguém que vai com a sua vida de vento em popa é equivocada. Por isso nós não podemos nos deixar impressionar por relatos de pessoas que falam maravilhas depois que começaram uma caminhada com Cristo. Eu acredito e eu sei e eu experimento isso, de que caminhar com Cristo evita que tenhamos sucessões de dias ruins. Caminhar com Cristo evita que tenhamos sucessões de dias ruins. Porque muitas coisas, quando nós caminhamos com Cristo, nós entendemos que depende sim de escolhas inteligentes. E o Senhor deseja nos dar escolhas inteligentes. E por isso, nós precisamos entender também que o Senhor, Ele não nos protege completamente de dias ruins, mas Ele nos ajuda a evitar que a nossa vida seja uma sucessão de dias ruins. Por isso, precisamos da ajuda de Cristo na caminhada para que a gente faça escolhas inteligentes, escolhas boas para a nossa vida.
Grande parte da vida cristã, da experiência religiosa cristã, não é apenas algo extraordinário, fora da nossa realidade. Não, é algo concreto, palpável, do dia a dia, de escolhas inteligentes. Mas caminhar com Cristo, meu querido, minha querida, caminhar com Cristo não me impede de receber notícias ruins. Não me impede de receber notícias ruins. Mas a história continua. Depois de Jairo receber essa impactante notícia, essa terrível notícia de que a sua filha acabara de falecer, Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Isso nos é relatado depois que Jesus ajuda aquela mulher e Jesus vê aquela situação toda e Jesus talvez olhe nos olhos de Jairo e diz: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Eu imagino Jairo ouvindo isso. Mas como? Tu não acabou de ouvir também que ela está morta? Como é que ela vai ser curada? A experiência religiosa cristã, a espiritualidade cristã, é a espiritualidade que nos desafia a crer, apesar das coisas que parecem absurdas. Apesar das coisas que parecem absurdas, a experiência religiosa cristã, a vivência da fé, a vivência da espiritualidade cristã, ela nos desafia a viver em fé e confiança apesar dos absurdos. O que Jesus aparenta dizer para Jairo é um absurdo, mas como? De que jeito? Como assim? De que maneira? De que maneira eu devo crer se ela está morta? Como é que ela vai ser curada se ela está morta? Isso para nós parece um completo absurdo, isso para nós parece uma completa maluquice um negócio desses. Mas Jairo ouve isso de Jesus. A experiência cristã, a experiência de quem caminha com Cristo, assim como Jairo está caminhando, do lugar em que ele pede ajuda para Jesus até a sua casa, a experiência de quem caminha com Cristo é a experiência de ser chamado à fé, à confiança, apesar das frustrações e apesar dos absurdos. Como crer num Deus de amor num mundo onde só existe ódio? Se Deus é amor, como diz a Sagrada Escritura, por que Ele não acaba com a guerra na Ucrânia? Por que Ele não faz o Putin um dia acordar e dizer assim: chega de guerra? Deixa a Ucrânia, deixa os ucranianos viverem a sua vida. Nós temos um país, o maior país do mundo, um país riquíssimo em minério, um país riquíssimo em fontes de petróleo, um país riquíssimo numa biodiversidade, porque ele pega partes quentes do mundo, pega partes geladas do mundo. Por que Deus não faz o Putin simplesmente assim entender que essa guerra não faz sentido? Se Deus é amor, por que tanto ódio? Por que tantas crianças sendo mortas? Por que tantas crianças sendo abusadas? Por que tantas famílias sofrendo? Por que tanto câncer? Por que tanto coronavírus? Por que tanta miséria? Por que tanta violência contra as nossas meninas? Por que tanta violência contra as mulheres? Por que vivemos em guerras urbanas nas nossas grandes cidades no Brasil? Se Deus é amor, por que tanto absurdo? E no meio desses absurdos todos, nós somos chamados à fé, a não ter medo, porque Deus está presente no dia ruim, porque Deus está presente quando tudo parece cair na nossa cabeça, porque Deus está presente no meio dos absurdos da vida. A experiência religiosa cristã, a caminhada com Cristo, é um constante desafio a crer, apesar dos absurdos. O que Jairo escuta de Jesus soa como um absurdo,
Mas ela está morta, Jesus. Nós nos atrasamos, chegamos tarde. Essa mulher que está 12 anos, a mesma idade da minha filha, com esse problema, poderia esperar. Ela já está 12 anos hemorrágica, um dia mais, um dia menos, uma hora mais, uma hora menos. Jesus não ia fazer diferença para ela, mas para minha filha sim. Senhor, é um absurdo, tu chegou atrasado. Talvez essa pudesse ser a reação de Jairo. Talvez essa seria a minha reação, se fosse eu que estivesse, fosse eu que estivesse em lugar do Jairo. Senhor, ela já está 12 anos com hemorragia, um dia mais, um dia menos, não vai matar ela, mas a minha filha sim. Ela está morrendo e tu te atrasou, tu perdeu tempo com essa mulher, tu perdeu tempo com ela e minha filha está morta. E agora tu me diz para crer. A vivência da espiritualidade cristã, a vivência da fé, a vivência com Cristo, caminhar com Cristo, é crer apesar dos absurdos, é crer nos absurdos, é crer num Deus bom num mundo de guerra, um Deus que nunca quis a guerra, e que tudo isso só acontece porque o mundo está na mais absoluta desarmonia. O mundo está na mais absoluta maluquice por conta da desarmonia. Caminhar com Cristo não nos poupa de notícias ruins. Caminhar com Cristo nos chama a crer em meio aos absurdos. E caminhar com Cristo é também ouvir falar de uma esperança. De uma esperança. Quando Jesus diz para Jairo, Jairo, apenas creia, não tenha medo, tua filha vai ser curada. Jesus está semeando no coração de Jairo a esperança. Ok, se Jesus está dizendo que ela vai ser curada, então quem sabe as pessoas que vieram me trazer a notícia de que ela está morta, talvez essas pessoas não viram direito, não verificaram direito, ainda há uma esperança. Caminhar com Cristo, a espiritualidade cristã, a experiência religiosa cristã, a vivência da fé, é a vivência da experiência da esperança. Por que experiência da esperança? Porque essa esperança se espera, essa esperança se aguarda, essa esperança é convicção, mas ela também é pela fé, por isso é uma experiência. Caminhar com Cristo é viver na esperança de dias melhores. Caminhar com Cristo é viver na esperança de dias diferentes. Caminhar com Cristo é viver na esperança de dias que hão de vir, onde nos será devolvido o sorriso, onde nos será devolvido a alegria, onde a vida vai ter graça outra vez. Viver com Cristo é viver a esperança de que essa desarmonia em que vivemos aqui no mundo, onde existe tanta guerra, tanta dor, tanto sofrimento, tanta fome, de que isso tudo vai acabar. Viver a esperança de uma vida com Cristo, é viver a certeza de que nós não estamos sozinhos. E de que nós não caminhamos sozinhos, mas de que também no final da história tem alguém que sabe o que está fazendo. Quando Jesus diz para Jairo, não tenha medo, apenas creia. Ele não está com isso dizendo para o Jairo, que vergonha, Jairo. Que vergonha, tu me procura crendo que eu posso fazer alguma coisa pela tua filha e agora tu está aí nessa situação? Não. Jesus está dizendo, apontando para a esperança que existe para quem caminha com Cristo. E essa esperança é a esperança do novo céu e da nova terra. Como diz em Apocalipse, capítulo 21, já não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O crente vive da esperança de dias melhores. E esses dias melhores não necessariamente são aqui na terra, não necessariamente são aqui nesse mundo desarmonioso. Essa esperança é a esperança para a eternidade. É a esperança da vida eterna. É a esperança de um mundo onde não haverá mais dor, nem luto, nem pranto. Não haverá mais sofrimento.
Não haverá mais o que nos leve a sofrer e a chorar. Nós precisamos entender que viver com Cristo é experimentar um gostinho daquilo que está reservado, daquilo que está separado, daquilo que nós aguardamos. Nós, quando falamos de caminhada com Cristo, nós não falamos de uma caminhada que apenas compreende alguns anos de vida e que termina na nossa morte. Pelo contrário, na morte começa uma nova caminhada com Cristo. E se nós vivemos com Cristo, se nós caminhamos com Cristo aqui na terra, nós experimentaremos a glória, experimentaremos a vida eterna. Quando Jesus está dizendo, não temas, creia apenas, tua filha não está morta, mas ela vai ser curada. Com isso, Jesus está semeando no coração do Jairo uma esperança. E viver com Cristo, caminhar com Cristo, é viver essa esperança na sua intensidade todos os dias da vida. Porque a fé me leva a ter esperança. Me leva a ter esperança de que ainda tem jeito para o meu casamento. A fé me leva a crer e a esperar que ainda tem jeito para o meu filho rebelde, que ainda tem jeito para aquele que está lá caído na sarjeta. A fé me leva a ter esperança de que nós podemos fazer a diferença no mundo, se nós, como filhos e filhas de Deus, vivermos a fé na intensidade, na profundidade, de fato sendo sal e luz no mundo. A fé me leva a ter esperança de que a vida pode ser diferente aqui. A fé me leva a ter esperança de que a vida pode ser diferente na nossa família, de que a vida pode ser diferente no ambiente de trabalho. A fé me leva a ter esperança de que eu não tenho que me conformar com a situação estabelecida. O que Jesus está dizendo para o Jairo é, querido, vai ter algo diferente no final dessa história. A fé me leva a ter esperança de que dias melhores são possíveis, de que dias melhores virão. A fé me leva a ter esperança de que nem tudo são dias ruins. Tu não está sozinho nos dias ruins. E os dias ruins, a partir da caminhada com Cristo, nos apontam para uma esperança. E querido, a esperança da qual a fé cristã fala, não é a esperança de vivermos o céu plenamente aqui. A esperança da qual a fé cristã nos fala é de um novo céu, uma nova terra. Quando eu olho pessoas sofrendo no seu corpo enfermidades, eu penso, Senhor, que bom que a fé me leva a crer que um dia no céu, na vida eterna, o joelho não vai mais doer, o câncer não vai mais reinar, absoluto, soberano. No dia em que nós estivermos no céu, nossas crianças poderão brincar desprotegidamente em qualquer lugar, sem correr o risco de serem abusadas, estupradas, raptadas. Quando o novo céu e a nova terra chegar, nós não precisamos mais temer as guerras que nem são tão bélicas assim em termos militares, mas as guerras são muito mais econômicas, biológicas. No dia em que o novo céu e a nova terra chegar, nós estaremos com Cristo para sempre e nós não teremos mais que chorar no túmulo de alguém que partiu. No dia em que o novo céu e a nova terra chegar, não terão mais Jairos para chorar a perda dos seus filhos. No dia em que o novo céu e a nova terra chegar, nós estaremos com Cristo para todo sempre. Querido, a fé cristã envolve esses três pontos que eu abordei nesta mensagem, nesta manhã. A fé cristã não nos poupa do dia ruim. A fé cristã não nos poupa do dia ruim.
Embora vivamos com Cristo, embora façamos tudo certinho, embora busquemos a vontade de Deus, pode ser que um dia o dia ruim nos alcance. E Jairo viveu esse dia ruim em toda a intensidade. A fé cristã me leva a crer nos absurdos, me desafia a crer nos absurdos e a experimentar em meio aos absurdos da vida um Deus que é amor, um Deus que é cuidado, um Deus que é misericórdia, um Deus que é abraço, um Deus que é cuidado em meio à dor e ao sofrimento. A fé me desafia a crer em meio aos absurdos. E a fé também me anuncia a esperança da vida eterna, a esperança do novo céu, da nova terra, a esperança de dias onde não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, esperança de dias onde a gente experimenta o cuidado absoluto e soberano do Senhor. Tu quer ir para o céu? Tu quer ir para o céu? Eu quero. Eu quero poder viver esses dias. O bom é que viver com Cristo, caminhar com Cristo, me permite experimentar já agora pitadinhas do que Deus tem separado para aqueles que o amam. Onde há reconciliação, onde há abraço, onde há carinho, onde há misericórdia sendo estendida, onde há afago sendo dado, onde há perdão, onde há acolhimento, são sinais, são pitadas, são vislumbres da eternidade. Mas o céu não é só uma promessa. O céu é uma realidade que através da fé a gente pode tocar, através da fé a gente pode sentir e através da fé a gente pode partir, inclusive, na certeza do reencontro. Morrer com Cristo ou morrer sem Cristo faz uma diferença gigantesca. Porque quando pessoas partem com Cristo, elas partem serenas, na certeza de que a jornada aqui terminou, de que os dias ruins aqui terminaram, de que os eventuais tempos difíceis terminaram e de que agora a gente parte para a glória, para a eternidade. Aos olhos da ciência, isso é absurdo, mas não foi Jesus que nos chamou a viver a crer em meio aos absurdos? Eu quero viver pela fé, de absurdo em absurdo. Eu quero continuar crendo num Deus que é amor, num mundo de tanta crueldade. Deus não nos abandonou, Deus não nos esqueceu, Deus não esqueceu do Jairo. Quando Jairo teve a sua caminhada, a sua peregrinação até a sua casa, em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, quando ele teve essa viagem, essa caminhada pausada, porque Jesus se preocupou com a mulher hemorrágica, ele não foi esquecido por Jesus. Jesus cuida daquela mulher, Jesus se ocupa com ela, Jesus quer saber quem é. E aí então, quando as coisas não poderiam ter ficado piores, Jesus olha para Jairo e diz: cara, creia. Jesus não nos esquece em meio aos absurdos da vida, Jesus não nos esquece em meio à dor, Jesus não nos esquece em meio ao dia ruim. Jesus nos diz: creia, 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 creia e espere o que está reservado. Queridos, Jairo caminha sabendo que sua filha está morta. E isso deve ter sido muito difícil para aquele pai. Isso deve ter sido muito difícil para ele. E de repente, Jesus está ali. E Jesus diz: olha, ela vai ser curada, mesmo estando morta. E ele experimenta na sua vida a concretização da caminhada com Cristo. Quem caminha com Cristo vive a sua vida em meio aos reveses, aos altos e baixos, dos quais Deus não nos poupa. Mas ele aguarda e ele sabe que não vai ser isso para sempre.
O cristão sabe que nós aguardamos o céu. Eu quero te convidar nessa manhã, e dessa maneira eu quero encerrar essa mensagem também. Eu quero te convidar a depositar toda a tua confiança, toda a tua esperança nesse que nos chama a viver a fé, apesar dos absurdos, apesar dos dias ruins. A viver a fé mesmo nos dias mais difíceis e sombrios da vida, a viver a partir da fé em Jesus e de saber que nós não estamos sozinhos. Tu não estás sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos no dia ruim. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde, que Deus te mantenha firme na fé e na certeza de que tem um depois, de que tem uma esperança. E essa esperança começa aqui, mas termina na eternidade, na glória. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde a ti e que essa palavra continue te impactando fortemente nessa semana, falando ao teu coração, te mostrando caminhos, te mostrando o que é caminhar com Cristo. Deus abençoe tua vida, Deus guarde a ti. Amém. Quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado porque Jairo não ficou abandonado, esquecido. Obrigado que mesmo a viagem tendo sido interrompida, ainda assim tu olhou para o Jairo com amor, com misericórdia e graça. Obrigado que em meio aos reveses que a vida nos traz, nós podemos viver da tua misericórdia e da tua graça. Obrigado pela esperança. Enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração da certeza de que tudo não termina aqui e de que podemos já experimentar aqui também gotículas daquilo que tu tens reservado para a eternidade. Guarda-nos na fé, na certeza e no teu amor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a bênção de Deus esteja contigo. Deus te guarde e te cuide. Um abraço bem apertado e até na semana que vem. Lembrando que os nossos cultos presenciais acontecem todos os domingos de manhã às 9h30, aqui neste ambiente de culto, aqui neste templo, na comunidade luterana do Fundo Canoas, na rua Oscar Stroy, sem número, fica do lado da creche, é bem fácil de achar, saindo da rua principal do bairro, pegando a Oscar Stroy, terceira edificação é a nossa igreja. Fica o convite, uma hora quiser nos acompanhar presencialmente, tu és muito bem-vindo. Um abraço, Deus abençoe tua vida, até mais, tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na